Quando o paciente tem problema a nível de intestino, ele também passa a não absorver nutrientes. Se ele não absorve esses nutrientes, vão faltar nutrientes para que as células exerçam as suas funções, para que as mitocôndrias trabalhem. Quando você for pensar no probiótico para o seu paciente, você nunca pode pensar no probiótico sozinho. Você precisa de preparar aquele terreno biológico para receber aquele probiótico. É importante que você oriente o seu paciente, inclusive, na ingestão de alimentos que contêm fibra. Por que isso? Porque essa fibra, ela vai sofrer várias fermentação ali no intestino e ela vai ativar substâncias como a serotonina, que é um hormônio do bem. Ela vai ativar o nosso sistema imunológico. Ela vai dar alimentos para essas bactérias boas. E isso é importante. Se esse seu paciente não come fibras de forma satisfatória, está faltando a matéria-prima para essas bactérias se alimentarem. Desde que eu li o livro 10% Humano, hoje a minha alimentação tem sido assim. Eu preciso alimentar as células do meu corpo, mas também preciso me alimentar as bactérias do meu corpo. E é muito engraçado que quanto mais a gente lê, quanto mais a gente estuda, quanto mais nós temos conhecimento, mais a gente vai ficando mais criterioso e vai selecionando as coisas. Por exemplo, quem me acompanha aqui há algum tempo sabe que o ano passado eu fiquei sem me alimentar de alimentos com glúten, derivados de leite e álcool. Esse ano eu já comi várias coisas que contêm tudo isso. Só que eu fico assim, nossa, eu comi uma pizza no jantar. Então amanhã a minha alimentação tem que ser muito boa porque eu preciso nutrir as minhas bactérias. Eu chego em casa às vezes cansada do trabalho, querendo atacar a geladeira. Aí eu penso assim, o que tem na minha geladeira que vai me nutrir e nutrir as minhas bactérias? Quando você começa a ter esse conhecimento, você começa a fazer melhores escolhas. É muito fácil a gente chegar cansada do consultório e querer comer uma barra inteira de chocolate. Quem é que nunca fez isso na vida? Só que aí eu fico assim, nossa, eu comi um chocolate ontem. Eu tô em jejum praticamente. Eu vou colocar açúcar no meu corpo, açúcar vai nutrir minhas bactérias ruins e não as minhas bactérias boas. Qual é o nutriente que eu estou ingerindo agora? Então a gente passa a ficar mais criterioso. E isso é bom, porque quanto mais criterioso você for, quanto mais informações você tiver, mais informações você vai passar para o seu paciente, mais esclarecimento você vai passar para o seu paciente, e você começa uma transformação de vida que vem ali de dentro para fora, tá? Então, hoje, gente, eu queria que vocês entendessem que a gente precisa começar a observar, a avaliar e a entender tudo interligado. O corpo e as disfunções estéticas, elas são um conjunto. Você não pode pensar em resolver as disfunções estéticas se você não avaliar o corpo desse paciente, se você não entender o que as células desse paciente quer dizer. E hoje a nossa ênfase são pelos probióticos, porque probiótico é bom, bonito e barato, desde que você saiba utilizar. Então nós temos probióticos e prebióticos, né? Qual que é a diferença entre eles? Probiótico é a cepa da bactéria que você já compra pronto, tá? A grande maioria, a maior concentração dos probióticos são bactérias, mas nós temos outros micro-organismos que compõem os probióticos que, de acordo com a necessidade que a gente precisa, nós podemos ir utilizando. Nós temos probióticos, gente, para quase tudo que você imaginar. Se o seu paciente tem, por exemplo, melasma, nós temos um grupo de probióticos que favorece. Se o seu paciente tem, por exemplo, dermatite, que seja dermatite atópica ou que seja dermatite por outra causa, nós temos grupos de probióticos que pode ajudar. Se o seu paciente começa a desenvolver muita acne, nós temos grupos de probióticos que podem ajudar. Então, probióticos nada mais são do que micro-organismos vivos que a gente geralmente compra ou manda manipular para complementar a nossa microbiota intestinal. E uma vez que essa bactéria chega ao nosso intestino,
o intestino por si só, ele vai delegar as funções e o caminho desse probiótico, dessas bactérias. Por exemplo, eu quero uma bactéria que seja boa para a pele, para acne, mas eu posso fazer uso dessa bactéria por via oral e lá no meu intestino ele decide onde que ele vai mandar ela. A mãe, enquanto ela amamenta o bebê, ela consegue passar bactérias dela através do leite materno para poder nutrir a flora daquele bebê. Então, o organismo ele é muito sábio, ele sabe exatamente onde precisa e ele sabe como levar, desde que você entregue a ele o que ele precisa, tá? Então, probióticos, você vai comprar a bactéria pronta, certo? Prebióticos são resíduos de alimentos que as bactérias vão fermentar e vão utilizar aquilo como alimento para elas. Por exemplo, quando você come um vegetal, um legume, a fibra, a casca de uma fruta, você mastiga, 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 mas sobra resíduos daquele alimento ali. Aí esses alimentos, esses resíduos, as bactérias utilizam aquilo como fermentação para poder se alimentar. Então, probiótico você compra pronto. Prebiótico ele é proveniente de alimentos. Agora, nós temos também os probióticos naturais, né? Quem nunca ouviu falar aí do kombucha, do kefir, isso são cepas de probióticos naturais. Inclusive, hoje já está mais comercializado, mas até um tempo atrás eram cepas que a gente ganhava, mudinha, né? Vocês já ouviram falar em ganhar uma mudinha? Ai, me dá uma mudinha de kefir, me dá uma mudinha de kombucha. Por quê? Porque isso é tão benéfico, é tão bom e é de tão fácil acesso, é tão fácil cultivar isso, que a gente dá a mudinha. Mas já está aí comercializado também. Se vocês entram na internet e pesquisa, tem várias pessoas que já estão vendendo essas mudinhas aí. O que não é ruim também, porque quando eu comecei a fazer uso desses probióticos naturais, que eu conheci o kefir, eu não achei ninguém para me dar mudinha. Agora já tem de fácil acesso, né? Então isso é muito tranquilo. Então, gente, quando vocês forem orientar os pacientes de vocês, faça a orientação dos probióticos e dos prés também. Por quê? Porque esse pré vai ajudar a ter alimento ali, substâncias boas para aquelas bactérias produzirem, crescerem, se multiplicarem, serem felizes ali naquele intestino. Quando vocês dominarem a grandeza, as maravilhas dos probióticos, vocês vão começar a utilizar em praticamente 100% dos pacientes. E isso passa a ser um diferencial de vocês, um zelo com o paciente. E o paciente começa a perceber isso. Nossa, que legal! Ninguém nunca pensou nisso, ninguém nunca me sugeriu um probiótico, ninguém nunca fez essa associação. Então, você passa a ter diferenciais. E isso vai agregando valor aos seus serviços. E uma vez que agrega valor ao seu serviço, você pode, inclusive, começar a cobrar um pouco mais pelos seus procedimentos, pela sua consulta, pela sua conduta. Por quê? Porque você é diferenciado e você está entregando essas diferenças aos seus pacientes, tá?